bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, já estou entrando, viu? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Este é um programa do povo baiano que tem vez e voz aqui. É feito para você e por você. Bora? Corre pro abraço, corre, chega logo, chega. Isso! Hoje é quinta-feira, gente, 25 de setembro de 2025. Muito bom entrar mais uma vez na sua casa nessa quinta-feira. Estamos caminhando aí pro finalzinho da semana, né não? Tem caruru? Caruru já tá pronto? Pois é, tô sabendo aí, esse final de semana vai ter bastante caruru e a gente vai falar sobre isso também ao longo dos nossos programas nesta semana. Agora, vem aqui comigo, você já mandou mensagem para mim? Ainda não? Faz isso agora. Pega teu telefone e manda aí um zap para o telefone 999860003. Eu falei 999860003. Segue também a gente no Instagram, @TV Aratu, é o Instagram oficial da nossa emissora. O meu é @AlexSilvestre.tv. Um abraço especial para você que está nos acompanhando agora, nesse exato momento no YouTube. Que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa seu comentário aqui, compartilha essa live. É muito bom poder contar com a sua audiência. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Milena Oliveira dos Santos, de 32 anos, foi brutalmente atacada pelo ex-namorado, isso no município de Elísio Medrado. A vítima estava com a filha no colo quando foi esfaqueada pelo suspeito, que já passou por audiência de custódia. A justiça foi feita assim. Eu agradeço a todos, porque a nossa movimentação não foi em vão. Nivando foi realmente preso e condenado. E eu espero que ele permaneça preso, porque a gente sabe, né, que essa audiência aí é só 3 meses. Mas eu espero em Deus que possa ele pagar, ser condenado e pagar pelo que ele fez com minha filha. Você vai ver também que a polícia da Bahia segue investigando a atuação de uma facção criminosa em Madre de Deus. Essa semana, policiais encontraram cocaína enterrado em um terreno enterrada, viu? A cocaína estava enterrada em um terreno que era usado então pelos traficantes. Em instantes, os detalhes sobre essa operação da polícia e mais, morte de Wallace em Dom Avelar, gente. Segue então cercada de mistérios. A mãe do suspeito diz que o filho pode ter sido vítima aí de uma emboscada e acusa, pasmem vocês, o amigo da própria vítima. Se meu filho me ligou dizendo que vinha embora, que estava com você em Lauro de Freitas, tentando vender a 50 para ele pagar o que devia. Porque ontem você, de manhã, entrou em contato com uma pessoa que eu não posso dar o nome, mandando ir buscar a moto na sua casa para vender. Você ia vender a moto. Por quê? O Wallace te deve o quê? Se ele te devia, Alexandre, você cobrava a mim ou a minha mãe. Você não mandava matar ele, não? Foi você, seu desgraçado. É tiro, Juca! Homem foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais civis. Suspeito tentou usar mulher e criança como escudo. Durante a ação, os policiais localizaram aí pés de maconha, estojo de munições deflagradas e uma balança de precisão. Me dá aí, ó, o momento do tiroteio. Vai lá! E mais, Polícia Federal apura acidente que matou motociclista na BR-324. Dani Mazei. Isso, Alex. Bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. Uma fatalidade que aconteceu na quarta-feira em que um motociclista foi atropelado e esse atropelamento foi fatal. A gente está aqui na frente da empresa de container onde aconteceu este acidente. Dá para ver que a carreta está aqui parada, que a área foi isolada por fitas e tem uma ambulância também aqui do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Essa ambulância foi acionada com brevidade logo que o acidente aconteceu, mas infelizmente a vítima não resistiu. E tem também a nossa coluna, Papo de Política, com o João Tram. Bom dia, João. Alex, a Assembleia Legislativa da Bahia recebeu o texto para a criação da Secretaria da Ponte Salvador Itaparica. Mas quem será o pai dessa criança, hein? Quem é que vai chefiar essa nova pasta? A gente vai desdobrar isso no nosso papo.
Política, segurança pública, prestação de serviço, tudo isso e muito mais agora no seu Aratu 24 Horas. Canta o galo de ponta a ponta da Bahia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você da nossa capital, Salvador, você da região metropolitana de Salvador, você que é do interior, já estamos no ar com o seu Aratu 24 Horas. Obrigado pela honra da sua audiência. Manda tua mensagem aí pra gente no Zap Zap que vai aparecer nesse exato momento na tela. Você tá vendo o número aí, ó, o telefone é o 999860003, 999860003. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, tá? @TV Aratu e @AlexSilvestre TV. Você que está chegando agora aqui, ó, 6h05 na Bahia. Obrigado pela sua audiência, um bom dia, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos caminhar então aqui pelo nosso estúdio, porque você já sabe, esse é o nosso momento da previsão do tempo. Cardápio na tela para as cidades selecionadas. Vamos lá? Salvador, Itabuna, Brumado. São as 3 cidades, então, dessa quinta-feira. A gente começa pela nossa capital, Salvador. A previsão é a seguinte: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima, 22 graus. E a máxima, 30. Itabuna, aquele abraço. Sol com chuva pela tarde. À noite, tempo seco. A mínima de 19 graus e a máxima de 27. Vamos seguindo, então, para Brumado. Sol com muitas nuvens durante o dia. Noite com muitas nuvens, mínima 20 graus e máxima de 31. E falando em seguir da nossa previsão do tempo, a gente segue então para o nosso papo de política de todos os dias com o comentarista João Tran, que já está aqui nos estúdios da TV Aratu. João, bom dia para você, João, meu amigo. Mais uma vez aqui te encontrando nesta quinta-feira. Vai ter aquele assunto que todo baiano está falando, todo mundo que é da região metropolitana, do interior. De quem é o filho, João Tran? Pois é, a Secretaria da Ponte Salvador Itaparica. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a gente tem conversado sobre ela dia após dia, porque o governador Jerônimo Rodrigues enviou o projeto que cria a Secretaria da Ponte, a CEPONTE, para a Assembleia Legislativa da Bahia. O que é o indicativo é que os gastos, segundo o próprio projeto, no próximo ano, ultrapassam o montante só dessa criação dessa secretaria no valor de 5 milhões de reais só para manter a nova estrutura na máquina pública, para os cargos comissionados, um novo secretário, dar a verba para eles trabalharem. Enfim, esse ano, quando criada, já há a expectativa de quase 2 milhões de reais empenhados nessa nova pasta. E se tem dinheiro, tem orçamento, tem política em jogo também, tem quem quer olhar para essa nova pasta, até porque a gente fala de um grande projeto, então todo mundo quer ser o pai deste filho e dizer: participei desta construção. Conversei então com Félix Mendonça Júnior. Ele é presidente do PDT aqui na Bahia e tem sido muito especulado desde quando o PDT entrou na base de Jerônimo Rodrigues, saiu da aliança com Bruno Reis e foi para a base de Jerônimo, que ele ganharia algum cargo. Se não ele, alguém ligado, como Andréa Mendonça, que já teve cargo na prefeitura, alguém relacionado ao PDT. Ele disse que a secretaria será técnica, não será política. E ele disse ainda que prefere que, caso tenha sido oferecido para ele chefiar essa pasta, ou o PDT chefiar, ele prefere nem comandar esse cargo. Claro que ele disse que pretende sim assumir postos no governo do estado, o PDT assumir postos, mas diz que o partido não é fisiologista, não está lá por interesse e quer uma secretaria da ponte técnica, com profissionais da área de construção civil. Né, João Tran? A gente sabe que por séculos, João, a ilha de Itaparica esteve separada da capital, né? Exatamente, esse é o grande ponto. A ilha de Itaparica esteve separada da capital baiana, mesmo que sejam apenas somente 13 quilômetros que distanciam um ao outro pelo mar. A promessa de uma ponte sempre pareceu muito distante, mas com o anúncio do início da obra, os primeiros efeitos já começaram a ser sentidos na ilha. Um deles é a especulação imobiliária. Antes mesmo do início das obras, a ponte Salvador-Itaparica já transforma a vida de quem mora do lado de cá da Baía de Todos os Santos. Na ilha, o que não faltam são placas de vende-se.
terrenos valorizando e comerciantes investindo em novos negócios. Depois desse anúncio dessa ponte, se vem mesmo, na verdade os preços aqui já triplicaram, cara. O que era 50 passou para 150, uma casa que era 50 é 100, 200 mil, entendeu? Os preços subiram muito. Em Veracruz, empreendimentos saem do papel na esperança de um futuro mais movimentado. Restaurantes novos, reformas e até moradores da capital que decidiram se antecipar e comprar casas por aqui. Rapaz, eu estou em vista de um terrenozinho aí, meu irmão, daqui a 2, 3 anos aí para meter mão aí, viu? Daqui, coisa boa aí, vai vir essa ponte, é isso. A obra só começa ano que vem, mas por aqui a mudança já é visível. O mercado imobiliário se agitou, os comerciantes apostam no crescimento e muita gente se organiza para o que vem pela frente. Nós temos aí uma especulação imobiliária muito mais alta, mas os negócios fechados efetivamente não acompanham esse aumento da procura. Então, nós temos sim um aquecimento do mercado imobiliário e cada vez que a gente tem uma confirmação pelo governo do estado de que vai efetivamente construir a ponte Salvador-Itaparica, nós temos uma ebulição, né, no mercado imobiliário. A expectativa é que a ponte gere emprego, aqueça o turismo e traga novos moradores. Só o projeto da ponte promete gerar 7 mil empregos diretos e beneficiar até 250 municípios baianos. Essa ponte vai trazer benefícios para o comerciante local e os municípios vizinhos à localização aqui da região. Em algumas áreas, o preço do metro quadrado dobrou nos últimos 2 anos. A região da Gameleira, que vai receber a cabeceira da ponte, é uma das mais visadas. Eu tenho um amigo que, com a chegada da ponte, ele conseguiu vender por um preço que ele nem imaginava que ele ia vender, né? Ou seja, ficou bem valorizado agora. Ao todo, serão 12 quilômetros de extensão ligando Salvador à ilha, com acessos viários, viadutos e novas rodovias. Uma estrutura que, mesmo ainda no papel, já mexe com a realidade de quem vive aqui. Sou nativa, nasci aqui. Acho que a chegada da ponte vai ter muito emprego, muito desenvolvimento. Está com muita esperança, né? Estou com muita esperança, porque aqui é um paraíso e vai ficar melhor. Atenção para a hora certa na Bahia, 6h12. Em instantes, homem foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais civis. Suspeito tentou usar mulher e criança como escudo. Durante a ação, os policiais localizaram aí pés de maconha, estojos de munições deflagradas e uma balaclava. Já, os detalhes dessa operação aqui no seu Aratu 24 horas. Porque agora a gente segue com o nosso papo de política com o comentarista João Tran. João, a gente vai falar agora dela, né? Da PEC da blindagem. A famosa repercutiu tanto nessa última semana, Alex. Os deputados conseguiram votar quase que a toque de caixa, mas os protestos, a mobilização popular foi mais rápida. E antes de chegar no Senado, o projeto foi barrado. Isso na Comissão de Constituição e Justiça. Por unanimidade, inclusive com até o voto do presidente da CCJ, Otto Alencar, senador baiano, os senadores votaram contra o acordo com base no voto do relator. O relator, minha gente, é Vieira, o senador que é do MDB, indicou votar contra a PEC da blindagem. Ele fez um extenso relatório, inclusive todos os senadores que estavam lá presentes se manifestaram também, falaram que os senadores e deputados já têm uma série de privilégios e não precisa de mais esse. Vamos acompanhar o trechinho do senador Vieira, Alessandro Vieira, lendo o seu relatório e também o senador Otto Alencar proclamando o resultado. O que a vida quer da gente é coragem. Vossa Excelência teve a coragem cívica de pautar com a urgência devida essa matéria absurda. E eu confio que o plenário da comissão também terá a coragem de rejeitar a PEC da blindagem, virando essa página triste do nosso legislativo e homenageando a nítida vontade popular brasileira que clama por mais justiça. É como voto, senhor presidente. Aprovada por unanimidade a proposta
o relatório do senador Alessandro Vieira, 26 votos favoráveis, nenhum voto contra. Eu quero esclarecer que o presidente só vota em caso de empate, portanto não foram 27 votos, mas eu voto sim ao relatório do senador Alessandro Vieira. Tenho um compromisso, é bom esclarecer os senhores senadores e senadoras, tenho um compromisso com o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, para que essa proposta de emenda constitucional seja encaminhada ao plenário do Senado Federal para, de igual forma, ser apreciada, deliberada e, sem dúvida nenhuma, aprovada como foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça pela maioria dos senhores senadores e senadoras. 6h15 na Bahia, a gente já volta, minha gente, começando amanhã com informação importante, porque além da CCJ ter aprovado o fim da tramitação da PEC da blindagem, fazendo só esse adendo que teve um acordo do senador Otto Alencar de colocar no plenário, acordo feito do senador baiano junto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, então deve ser colocado no plenário, mas enterrado por lá. Só que agora o compromisso da casa é de voltar a tocar matérias importantes para o Brasil. Parar de um pouco de falar de privilégio para os próprios deputados e senadores e falar do que bate no nosso bolso. Vamos falar então da isenção do imposto de renda. Foi aprovado também na CCJ durante a sessão ontem e essa é, inclusive, uma das pautas prioritárias do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta ampliar a isenção, que hoje é de R$3.000 e agora chegando ao valor de R$5.000. As pessoas não vão precisar mais declarar imposto de renda, prestar suas atribuições ao fisco, ao famoso leão que a gente tanto encara todo início de ano. E esse projeto foi aprovado na CCJ, volta agora para a Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar essa tramitação. Hugo Mota, presidente da Câmara, disse que é uma das prioridades das próximas semanas. Ele que ficou muito manchado ante a PEC da blindagem, ao PL da anistia e quer também limpar um pouco de sua cara, a cara da Câmara e colocar uma pauta mais amena, a favor do povo, nos próximos dias. A gente vai, claro, acompanhar. Chega mais, chega junto. Esse é seu Aratu 24 horas, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas. Você acabou de acompanhar o Papo de Política com o comentarista João Tran. João Tran, suas redes sociais, meu amigo. Isso aí, vocês acompanham esses e outros assuntos no www.aratuon.com.br e também no meu Instagram, @JoãoTran, com 2 M's, e lá a gente pode trocar essa bola. Um brinde? Brinde, saúde e sucesso. Saúde e sucesso. João Tran, aqui ó, a jornada mais longa começa com um único passo. Talvez tudo que você precisa para hoje é levantar dessa cama e começar. Ó, um gole é o começo. Saúde, sucesso e determinação, né? Simbora, João. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Sempre bom ter você aqui. Ó, deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 horas. Deixa eu chamar, inclusive, agora a repórter Alicia Fontinelli, porque um homem ele foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais civis. Ó, gente, presta atenção. Me dá aí a imagem primeiro, antes de eu chamar a Alicia. Me dá aí a troca de tiros. Ó lá. Você tá vendo a atuação dos policiais. Lícia Fontinelli, chegando agora na tela do povo, aqui no seu Aratu 24 horas, 6h18 na Bahia. E eu quero saber o seguinte, Lícia, o que a polícia conseguiu apreender com esse camarada? Saiu ferido? Bom dia, as informações com você. Bom dia, Alex. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 horas. É impressionante, viu? A imagem, inclusive a imagem no momento em que esse homem é rendido ali por policiais. O detalhe é que ele sai ali, né? Começa a sair de casa ainda com um bebezinho de poucos meses de vida nos braços ali. A companheira dele, a esposa, está desesperada ali do lado dele, gritando, desesperada porque o filho está ali nos braços desse homem, né? Que está
sendo, no momento, rendido por policiais. Chama a atenção essa imagem, sobretudo por causa dessa condição, desse bebezinho, né, com poucos meses de vida na mão desse suspeito, né? Tudo isso aconteceu, viu, Alex, na última terça-feira, foi lá em Feira de Santana, né, região metropolitana de Salvador, a gente acompanhando essas imagens que só foram divulgadas agora, viu? E claro que a gente traz os detalhes de tudo que aconteceu. Foi no bairro Feira 10, na Rua L. Os policiais que já estavam investigando esse homem, né, receberam a informação de que em uma residência estava sendo armazenada droga e também armas. Foi quando os policiais conseguiram, então, localizar exatamente esse ponto, mas já foram surpreendidos por esse suspeito, viu, que estava no andar de cima da casa. E no momento em que os policiais chegaram lá para já fechar o cerco, né, eram alguns policiais já fechando o cerco ali na casa, ele avisou: olha, eu tô armado, não se aproxima não que eu tô armado. Foi no momento então que ele fez disparos contra os policiais e claro que os policiais revidaram também, né, um momento realmente de muita tensão ali para toda a comunidade. Detalhe que em momentos antes a companheira tinha chegado com um filho, um bebezinho ali pequenininho em casa. Momentos antes ela tinha chegado em casa. Vamos ouvir então esses disparos. O cano lá em cima lá, mãe. Olha os canos enchendo na casa do maluquinho de baixo, viado. Bota algema nele! Polícia mesmo, calma! Eu não sabia não, Larga a arma! 24 horas agora, essas são imagens, você acabou de assistir imagens do momento em que este homem troca tiros com a polícia após fazer aí o filho, uma criança de colo e também a companheira de escudo humano, literalmente. Lícia, a gente está com Lícia Fontinella em cima do caso, Lícia que inclusive está acompanhando tudo. Ô Lícia, quer dizer que quando os policiais entraram na residência, no imóvel, conseguiram localizar um pé de maconha que ele cultivava, balaclave e também munições, é isso, Lícia? As imagens estão na tela aqui pra gente, ó. Exatamente, Alex, você perguntou, né, que a polícia tinha apreendido pés de maconha, armas, estojos com munições deflagrados, né, além dessa balaclave, como é popularmente conhecido, o brucutu, né, que muitos desses suspeitos acabam utilizando aí no dia a dia no crime. Então, esse material foi apreendido, né, já foi apresentado e esse homem agora vai responder, viu, por tentativa de homicídio contra os policiais, vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também por tráfico de drogas, viu, Alex? Chama a atenção o momento, né, que ele ainda foi ousado, viu, porque falou para os policiais, né, que estava armado e ainda atirou contra os policiais logo que a polícia chegou, já fechando o cerco ali na residência, né, na casa onde ele morava. A polícia foi mais rápida, conseguiu então fazer a rendição desse homem, claro que com muita negociação, afinal de contas, ele estava utilizando a companheira e o filho, viu, ali como escudo. Ele desceu depois, ficou utilizando a companheira e o filho, um bebezinho com poucos meses de vida. Ele, no momento que ele vai saindo ali de casa, né, que os policiais vão fazer ali a rendição dele, a gente vê claramente a imagem, ele com o bebê, com o filho ali nos braços e a companheira desesperada, gritando muito ali do lado, gritando muito, porque estava com medo que o pior acontecesse com o filho, né, com o bebezinho ali de poucos meses. Então, foi realmente uma situação que chamou muita atenção. Imagine também a comunidade, viu? Como é que ficou a vizinhança, viu, Alex, ali em toda a região, ouvindo os vários disparos. Lícia, é desesperador. Você está mostrando as imagens aqui pra gente, Lícia, e tá todo mundo, inclusive, no estúdio chocado. Eu imagino que o pessoal de casa que tá chegando agora também. Esse é o momento aí, ó, gente. Ele faz o próprio filho de escudo humano.
tá? A nossa repórter já trouxe a informação de que ele vai responder pelo tráfico de drogas. É verdade, Olícia, que a polícia, inclusive, não descarta a possibilidade aí dele ter envolvimento, relação com outros crimes. Isso ainda está sendo investigado, Olícia? Está sendo investigado, sim, né? Até pela utilização, né, com equipamentos que eram de uso restrito, né? Essa questão do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Então, nada foi descartado. Os policiais seguem nessa investigação, viu, Alex? Lícia, obrigado pela sua participação aqui. Você tem linha aberta com a gente. Qualquer outra informação, você pode acionar a gente aqui. O espaço é seu, tá bom? Agora, Lícia, minha amiga, a gente estava mostrando essa situação com a criança aí. Eu quero mostrar agora para o pessoal de casa o seguinte, porque você vê, a polícia, de certa forma, com toda a destreza, acabou salvando a vida dessa criança, que o próprio pai colocou em risco ao trocar tiros com os policiais. Então, os policiais precisaram ter destreza ali para saber exatamente onde iriam atirar, o momento certo de atirar, ou seja, a polícia muito bem preparada. Nesse caso, conseguiu salvaguardar tanto a vida da criança quanto a vida da mulher e do próprio suspeito. E eu já quero, então, fazer o gancho aqui com esse outro caso que eu vou mostrar para você aí de casa. Porque um bebê, gente, de apenas 20 dias, se engasgou e foi salvo por policiais. Quem vai trazer detalhes, então, dessa história pra gente agora na tela do Povo é o repórter Tássio Michel. Tássio, bom dia pra você, Tássio. Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o Aratu 24 horas. Olha só, a gente vai contar a história da pequena de 20 dias que foi salva por esses guerreiros aqui. Ó. A gente está no Rio Sena. O vídeo teve milhares de visualizações nas redes sociais e a gente está muito feliz em trazer uma pauta como essa, uma pauta feliz, né? O cabo PM Barbosa, junto com sua equipe, acabou salvando a pequena de 20 dias de vida de um engasgo. Conta pra gente como é que foi que aconteceu, cabo. Nós estávamos patrulhando na rua Avenida Arruda, aqui em Periperi, Rio Sena, quando nos deparamos com a população nos pedindo um apoio para que pudéssemos socorrer uma criança que havia sido engasgada com a própria saliva ou algo parecido. E aí nós deslocamos para o local, o motorista com bastante maestria fez o deslocamento com certa celeridade. Lá encontramos uma criança que não respondia e aí foi quando Deus, mais uma vez, foi generoso e nos deu a possibilidade de ajudar com uma manobra para que pudesse ressuscitar aquela criança, ou seja, trazê-la de volta, porque a mãe estava desesperada. Logo fizemos a manobra, conduzimos a criança já em choro, graças a Deus, para o Hospital Subúrbio, onde lá a médica pôde perceber que a criança estava muito bem e pôde devolvê-la ao seio da mãe e a mãe, com extrema felicidade, nos agradeceu. Nós estamos muito felizes demais, porque nós percebemos que mais uma vez, Deus usou a Polícia Militar, esta equipe, com propriedade, para trazer felicidade para uma família tão desesperadora, tanto a mãe quanto a avó da criança. Ó, eu falei com telefone agora há pouco com a mãe, a Elaine, a mãe dessa pequena de 20 dias, uma recém-nascida, e ela fez questão de elevar o trabalho de vocês, falaram que vocês eram guerreiros. A polícia salva, né? Vocês estão sempre preparados para situações até como essa, né? Isso, para a gente é muito satisfatório, porque o que preconiza a Polícia Militar é salvar vidas, né? É ajudar a pessoa em situação de desesperança, e foi isso que fizemos com aquela mãe, uma mãe que estava numa situação muito complicada, é uma mãe que estava com sua filha praticamente perdida, né? E graças a Deus, como o nosso colega falou, Deus nos enviou e assim podemos salvar aquela pessoa, aquela criança recém-nascida, né? Com apenas 20 dias, e ela está no seio de sua mãe, sã e salva, né? Que é o mais importante. Tá certo. Ó, por mais pautas como essa, pautas que trazem alegria e sorriso, com certeza para você que tem em casa acompanhando. Com imagens de Nonato Baracho, Tássio Michel, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Tássio. Obrigado, Nonato. A gente percebe aí nessa reportagem, nesse vídeo que a gente está exibindo no seu Aratu 24 horas, que a polícia, de fato, não está nas ruas apenas para trocar tiros com bandido, como a gente mostrou agora há pouco na reportagem da Alicia Fontinelli, e nem colocar essa vagabundagem atrás das grades, né? Os policiais também estão aí lidando com a questão da saúde. Olha aí, salvou. Cursos de primeiros socorros fazem a diferença, inclusive, na hora de fazer a manobra de Heilig, né? É um nome até difícil de se falar e é uma manobra que acaba salvando vidas. Não é o primeiro caso que a gente noticia, que a gente vê acontecer, mas sempre que acontece chama de fato a atenção, porque, inclusive, isso deveria ser ensinado nas nossas escolas, né?
A criança ela deveria aprender a como, inclusive, salvar uma pessoa que está se engasgando, se entalando, né? Como é que é? Pega, abraça por trás, é pela frente, ou seja, são técnicas que, de fato, o estudante ele precisaria ter no ensino fundamental, ali no ensino médio. Ensinam tantas coisas que a gente não leva para a vida, né? Não ensina. Tem, raiz quadrada. Eu não uso raiz quadrada para nada, minha Bahia. Você usa para alguma coisa? Eu não uso. Eu vou ser sincero com você. Então tá aí, parabéns aos policiais que atuaram. Mas estudem, hein? Estudem. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Assim o ditado? Estudem. Parabéns aos policiais que, inclusive, estudaram para poder estar aí ocupando esse posto tão importante na sociedade. Homem morre em grave acidente entre caminhão e moto. Isso foi na BR-324, no trecho ali do bairro de Águas Claras. Dani Mazei esteve no local e acompanhou esse flagrante. Dani, bom dia para você. Isso, Alex. Bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. Uma fatalidade que aconteceu na quarta-feira em que um motociclista foi atropelado e esse atropelamento foi fatal. A gente está aqui na frente da empresa de container onde aconteceu este acidente. Dá para ver que a carreta está aqui parada, que a área foi isolada por fitas e tem uma ambulância também aqui do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Essa ambulância foi acionada com brevidade logo que o acidente aconteceu, mas infelizmente a vítima não resistiu. Quando o médico do SAMU chegou, já atestou o óbito. O corpo do motociclista está embaixo da carreta ainda, né? Está perto ali do pneu, embaixo desta carreta. Dá para ver também as sandálias da vítima que ficaram jogadas no asfalto. E a informação é que este homem se chamava Jordan Levi Santana de Jesus, que infelizmente morreu. A gente está acompanhando essa situação, essa fatalidade. Eu conversei agora há pouco, Alex, com o motorista da carreta e ele explicou que, na verdade, ele estava entrando aqui nesta empresa de container. Quando ele foi entrar, o motociclista, o Jordan, né, o que morreu, ele acabou ultrapassando a carreta pela direita. Como tinha também uma outra carreta parada aqui na pista, esse acidente acabou acontecendo. O motociclista ficou num ponto cego do motorista da carreta. Alex, vamos ouvir então o que foi que esse motorista falou? Vamos ouvir. Eu vim ali na minha mão certa aqui, e aí a gente tem que sempre abrir para entrar no terminal, né? E aí ele veio ultrapassando, meteu no corredor entre eu e a carreta que tá parada ali, a vermelha ali, entendeu? Pronto, aí veio ligeiro, entendeu? Pronto, aí essas coisas aí acontecem assim. E como foi que o senhor percebeu que tinha acontecido um acidente? O senhor sentiu um impacto? Como é que foi? O impacto, eu vi só a pancada e a onda no chão, tá ligado? Aí pronto, aí eu já fui... A mim não mostra o rosto dele não. Aí eu já fui já... não mostra o rosto. Aí eu já fui já parando já, entendeu? Mas não passei por cima dele. É um trauma grande, né? Com certeza, nunca aconteceu comigo a primeira vez. Ele vinha alta, na verdade, na velocidade, eu via na minha mão certa, entendeu? Eu sinalizei tudo certinho, devagar, a gente não pode entrar correndo aqui. Foi quando ele chegou e se chocou com a lateral da carreta do lado cego, entendeu? E aí pronto. A gente veio fazendo a coisa certa aqui, trabalha aqui no dia a dia, entendeu? Eu não ia fazer uma manobra diferente. E ele que foi errado, que ele chegou simplesmente veio em alta, e aí botou entre eu e a outra carreta aqui, pronto. Aí e pronto. E eu não vi. Quando eu vi, já estava já embaixo, entendeu? Mas eu vinha sinalizando tudo direitinho, olhando nos retrovisores, entendeu? Mas ele não chegou a ser esmagado, não. Não, tá container vazio. Aqui é container vazio, transferência. Tá vazia. É uma empresa de container, né? É. E no caso, ele morreu na hora ou ele ficou vivo ainda, agonizando? Vivo ainda, só não estava respondendo. Aí a pessoa falou com ele, não estava respondendo. E aí, daqui a pouco começou a golfar sangue e pronto. E aí já não tinha mais o que fazer. Mas as pessoas aqui do terminal deram uma assistência a ele, entendeu? Todo mundo veio, aí chamou a SAMU, também chegou ligeiro, mas foi o jeito, né? Acerto quando ele bateu, ele saiu rolando por baixo ali, mas eu vinha devagar, entendeu? O senhor vinha devagar até porque o senhor ia entrar na empresa. Eu não tenho como entrar correndo aqui. Se eu entro correndo aqui, eu vou tombar esse container lá, entendeu? Ia estar uns 20, 10 por hora. É isso, Alex. A gente acabou de ouvir o relato do motorista. Ele disse que não fez nada de errado, que vai fazer todos os exames, que não estava bebendo. Ele está aqui aguardando a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada juntamente com a perícia, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica e o Departamento de Homicídios. Ele vai prestar depoimento. Ele disse que está triste
triste, né? Pelo que aconteceu, uma vida que se foi de um trabalhador, o Jordan Levi Santana de Jesus, motociclista, então, que foi ultrapassar pela direita, segundo informações do motorista, e acabou ficando no ponto cego do motorista da carreta e acabou sendo atropelado. Como eu falei, o corpo dele continua embaixo do pneu da carreta. O corpo foi coberto, né? Depois da chegada dos profissionais do SAMU, o corpo foi coberto e nós estamos aqui acompanhando essa ocorrência. Uma fatalidade, uma tristeza muito grande, viu, Alex? Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Muito bem, olha, deixa eu seguir aqui com o nosso Aratu 24 Horas. Preste atenção. Atenção você que está chegando agora. 6h34 na Bahia e eu quero ir aqui com o caso da Milena Oliveira dos Santos, de 32 anos. Ela foi brutalmente atacada pelo ex-namorado, isso no município de Elísio Medrado. A vítima estava com a filha no colo quando foi esfaqueada pelo suspeito, que já passou por audiência de custódia. Ó, me dá um trecho aí. A justiça foi feita assim. Eu agradeço a todos, porque a nossa movimentação não foi em vão. Nivando foi realmente preso e condenado. E eu espero que ele permaneça preso, porque a gente sabe, né, que essa audiência aí é só 3 meses, mas eu espero em Deus que possa ser, ele pagar, ser condenado e pagar pelo que ele fez com minha filha. Pronto, já já você vai acompanhar essa história completa aqui no seu Aratu 24 Horas, porque agora, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu receber você que está chegando no nosso programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ô, Galinho, canta, Galinho, canta! É, a concorrência fica maluca, viu, Galinho? Quando você canta assim, desperta a nossa Bahia de ponta a ponta, tantos moradores de Salvador, da região metropolitana e também do nosso interior. Que bom poder acordar com você, que bom iniciar então essa quinta-feira com você. Presta atenção na hora, viu? 6h35, se você vai para o trabalho, vai para o serviço, corre porque ainda dá tempo. Deixa eu seguir com o nosso noticiário aqui, presta atenção. Ó, jovem é brutalmente assassinado em São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. A família pede justiça e diz que vítima não tinha envolvimento com a criminalidade. Lara Linhares conta este caso pra gente agora. Bom dia, Lara. Um crime que chocou a cidade de São Sebastião do Passé. Silvio Antônio de Jesus Mendes tinha 49 anos de idade. Ele trabalhava fazendo a coleta de lixo, era casado há 12 anos e deixou uma filhinha de 11 anos de idade. A informação é que Silvio estava saindo de casa para extrair um dente. Ele estava com dor de dente e estava indo para um posto de saúde, um posto médico, no momento em que recebeu a visita de homens armados. A gente ainda não sabe precisar quantos homens eram, e Silvio recebeu 25 tiros. Uma execução clara. A suspeita é de que na véspera ele tinha discutido com um traficante, uma liderança criminosa aqui de São Sebastião do Passé. A família está com muito medo de falar, as pessoas estão recebendo ameaças, mas a gente vai conversar agora com um familiar. Ele topou falar sem mostrar o rosto. Gostaria de te perguntar quem era Silvio. Eu sei que o senhor não estava no momento do assassinato, mas Silvio era um homem trabalhador, era um homem família. Trabalhador, tudo que ele fazia era para a família dele, para a filha. Sempre falava que as coisas, que tudo que fazia era para a filha dele e a esposa dele. Inclusive comprou um terreno de frente da casa dele que queria construir uma piscina para a filha. E os parentes da esposa dele, e nós família, né? E não deu tempo, eles felizmente tiraram a vida dele. Ele nunca esteve envolvido com a criminalidade, a gente pode afirmar isso? Pode afirmar, porque por o que eu sei, ele nunca foi envolvido com o negócio de criminalidade, nunca foi. Ou seja, uma notícia que deixou todos aí chocados, ainda tentando entender o que é que teria acontecido com o Silvio. Positivo. Se foi por uma discussão, que eu não sei, não posso informar como foi, se foi uma discussão, não precisava matar, né? Uma discussão simples, a gente, né, pode ir, e aí vieram fazer isso aí. Aí abalou a família toda, a família está tudo desesperada, né? Os amigos que conheciam ele, e infelizmente aconteceu aí. A família e amigos de Silvio agora pedem por justiça, mas também estão com muito medo de se pronunciar, de falar, já que estão recebendo ameaças de lideranças criminosas aqui de São Sebastião do Passé. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares para o Aratu 24 Horas.
Obrigado, Lara. Obrigado, Robson. Preste atenção. Uma mulher de 32 anos foi brutalmente atacada pelo ex-namorado no município de Elísio Medrado. Milena Oliveira dos Santos estava com a filha no colo quando foi esfaqueada pelo suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento. Diego Macedo esteve com a família da vítima e atualiza o caso pra gente. Diego, bom dia. Pois é, Alex, Nivando Lima dos Santos, de 32 anos, passou por audiência de custódia e o juiz acabou decidindo pela prisão dele. Da audiência de custódia, ele desceu direto para o presídio. A família, por enquanto, ainda não sabe para qual presídio o Vando foi. Se foi para o presídio de Feira de Santana, se foi para o presídio de Serrinha ou para de uma outra cidade. Olha só a quantidade de pessoas aqui de Elísio Medrado que participaram dessa manifestação em nome de Milena Oliveira dos Santos, de 26 anos, que sofreu aí uma tentativa de feminicídio do ex-companheiro, o Vando. Ela acabou recebendo 16 facadas. A mãe dela está aqui ao meu lado. E a minha primeira pergunta, mãe, é justamente essa: justiça foi feita? Bom dia, Alex. A justiça foi feita sim. Eu agradeço a todos, porque a nossa movimentação não foi em vão. Nivando foi realmente preso e condenado. E eu espero que ele permaneça preso, porque a gente sabe, né, que essa audiência aí é só 3 meses, mas eu espero em Deus que possa ele pagar, ser condenado e pagar pelo que ele fez com minha filha. Sua filha recebeu 16 golpes de facada de Vando, né? Ela estava chegando em casa quando tudo isso aconteceu. Conta detalhes pra gente. Olha, minha filha estava na casa da minha mãe, eu estava com ela, a gente passamos a tarde junta. Vando não estava lá, porque ele tem uma chave da casa, então ele se apropriou disso e ficou dentro de casa, da residência, aguardando Milena chegar. Quando Milena chegou, Milena encontrou a casa toda quebrada, toda revirada. Foi quando ela já foi abordada com ele, com a faca em punho, e onde ele furou ela cruelmente, brutalmente, 16 vezes. E o detalhe é que sua filha estava com sua neta no colo, né? Exatamente, ela estava com a filha dos dois, do casal, Marvi, de 1 ano de idade. Depois que tudo isso aconteceu, ele fugiu do local, Alex. Em frente à casa tem uma câmera particular. Ele acabou tirando o cartão de memórias dessa câmera e depois acabou tendo notícias, né, de que Milena estaria ferida. Exatamente. Ele levou o celular dela, tirou o cartão de memória e passou na igreja onde minha mãe estava, com outro filho dela de 5 anos, que graças a Deus não estava em casa porque ele tinha raiva do menino, senão ele tinha matado meu neto. E aí ele avisou para um rapaz que estava na porta da igreja: diga a dona Margarida que a neta dela está lá, toda esfaqueada, para ele lá dar socorro. E depois de tudo isso que aconteceu, sua filha ainda teve forças para sair de casa. Andou, Alex, mais ou menos aí 200, 300 metros, com a faca cravada nas costas, carregando uma criança de 1 ano, e acabou sendo salva por pessoas da igreja, né? Exatamente. Ela foi, coitada, cambaletando, sem força. Foi quando ela chegou na porta da igreja, ela já chegou desfalecida, caindo. E minha netinha, o que mais me dói, minha netinha de 1 ano atrás, chorando e gritando. E a mãe sem poder fazer nada, porque a situação de minha filha era uma situação muito grave. Se não fosse aquele pessoal, eu não sei nem o que teria sido acontecido com Milena. Graças a Deus, né? Muita gente fez oração na hora, o pessoal do SAMU chegou a tempo e sua filha ela foi encaminhada para o hospital regional lá de Santo Antônio de Jesus, está na UTI agora. Como é que está o coração de mãe? Está aliviada porque o suspeito ele está agora no presídio, mas como é que está o coração de mãe agora, sabendo que sua filha continua internada lá no hospital? Olha, meu coração de mãe está aflito, eu estou muito aflita, eu não estou conseguindo dormir e comer, porque minha filha foi perfurado o pulmão, foi perfurado o intestino, minha filha está entubada, com a pressão só subindo, então o estado de minha filha realmente é muito grave. Só Jesus Cristo, né, e as orações de toda a população é que pode, né, salvar minha filha nessa hora. Alex, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que essas pessoas aqui, esses moradores aqui, amigos de Milena, vizinhos, parentes, eles percorreram aqui aproximadamente 4 quilômetros da casa de Milena, pararam aqui bem em frente à Prefeitura Municipal de Elísio Medrado para fazer essa manifestação e o tempo todo elas estavam aqui pedindo justiça. Justiça não só por Milena, mas justiça também por outras mulheres. E uma coisa que chama a atenção, Alex, é justamente isso aqui, olha só, 16 facadas não podem ficar impunes. E outra coisa, elas estavam falando o tempo todo, 16 facadas por uma canetada. Então eu vou chamar essa moça aqui
para dar o depoimento dela, porque vocês estavam falando o tempo todo, 16 facadas por uma canetada. Vocês não queriam que nenhum juiz desse a canetada e liberasse o suspeito, não é isso? O que aconteceu com você, né? Corretamente, porque foram 16 facadas em uma pessoa só, para o juiz ir lá com uma assinatura só e manter o indivíduo solto nas ruas, assim como aconteceu comigo há 14 anos atrás. 14 anos atrás eu tomei a atitude de dar queixa do meu ex-companheiro, o pai do meu filho mais velho, aonde ele ficou preso, a justiça soltou e assim que ele foi solto ele tentou contra a minha vida, me derrubou de uma escada, saiu me arrastando de uma escada de 25 degraus que dava a um matagal que ele queria tirar a minha vida. Ele falou que se eu não ficasse com ele, que eu não ficaria com mais ninguém. É um depoimento muito importante, né? Importante, né, de fato, o suspeito se manter preso até ele ser julgado. E é por isso que a senhora vai lutar, né? Vai lutar por justiça e rezar muito para que sua filha se recupere o quanto antes. Exatamente. Eu vou lutar incansavelmente para que esse crime não fique impune, não prescreva. Vando tem que ser condenado, Vando tem que pagar pelo que ele fez, porque isso sirva de exemplo para muitos outros que pensem fazer o mesmo que ele fez com outras mães de família, filhas de família. Porque o que Vando fez não é humano, é monstruoso. Não existe uma pessoa pegar uma faca e apunhalar outro ser humano 16 vezes. Que monstruosidade! Que crueldade diante de uma bebê de 1 ano de idade. Isso não pode acontecer, gente. A gente temos que parar esse tipo de monstros. Tá aí, Alex, um depoimento forte, depoimento de uma mãe que simplesmente pede justiça por sua filha. Com imagens de José Sena, Diego Macedo, para o Aratu 24 horas. Gente, eu confesso a você que mesmo depois de algum tempo fazendo isso aqui que eu faço, eu não consigo entender a cabeça de determinados homens. Não foi a primeira história de tentativa de feminicídio e feminicídio que eu conto e não vai ser a última. Tenho certeza disso, infelizmente. Preste atenção. Eu tenho comigo a convicção, não é que eu acho, eu tenho a convicção, que a pessoa que comete um crime utilizando uma arma branca como uma faca, essa pessoa ela é mais doentio e mais criminosa de quem utiliza uma arma de fogo. Sabe por que eu falo isso? Porque a arma de fogo, você aperta um gatilho, a bala ela vai até a vítima, até o alvo e faz aquilo que tem que ser feito. A faca, você sente o instrumento entrar na pele da pessoa, furar a pele. E isso por 16 vezes, gente. Que brutalidade! Que brutalidade deste homem que dizia que amava a mulher, dizia que amava a Milena. Como é que você sai desse estado de amor que você dá a própria vida pela outra pessoa que você ama, para tentar tirar a vida dessa pessoa? Inclusive a mãe de uma criança, é filha dele, né? É filha dele, né? Essa criança, inclusive, vai precisar aí, certeza, filha do casal, vai precisar de uma assistência psicológica, porque a imagem da câmera de segurança, inclusive, é uma imagem que corta o coração. A menina indefesa, mas obviamente sabendo que algo estava errado ali, vê a mãe chegando na casa da avó, se pendurando praticamente, se apoiando ali no portão, e ela, bichinha, vem atrás. Gente, dá vontade até de chorar, sabia? Olha isso aí, gente. Olha isso aí. A Milena lutando pela vida, a filhinha atrás ali. O covarde, bandido. Ninguém merece. É uma mulher que você colocou no mundo. E queira Deus que essa menina, quando crescer e se tornar uma mulher, não cruze o caminho dela um vagabundo feito você da pior espécie. Você deixou a faca cravada nas costas da mulher que você dizia que amava. Não dá para entender. Eu também espero que o autor desse crime, dessa tentativa de feminicídio, apodreça atrás das grades. Gente, 4 dias após a morte de Wallace Wagner Oliveira, 18 anos, amigos da vítima, ou o amigo dele, se pronunciou. Ele estava com um jovem quando o crime aconteceu e também foi baleado durante a abordagem. O Wallace, para você entender, foi morto a tiros no último domingo em Dom Avelar. E aí o que acontece? Esse amigo conversou com o nosso repórter Vitor Castro e Marquinhos Tacamãe, né? Marquinhos Tacamãe. Vamos começar então com o Vitor. Vitor, bom dia. Traz as informações pra gente.
Bom dia para você, Alex. Bom dia para quem acompanha o Aratu 24 horas. A gente fala desse caso que chamou a atenção no fim de semana, na madrugada do sábado para o domingo. 2 jovens que estavam fazendo uma entrega por aplicativo em uma moto no bairro do Dom Avelar foram surpreendidos por 2 homens. Um deles, esse jovem, o Wallace, acabou morrendo no momento, que foi abaleado. E o outro jovem, Alexandre, está aqui com a gente, temendo muito. O Alexandre precisou passar por uma cirurgia, teve um tiro no braço esquerdo, precisou passar por uma cirurgia, colocou platina no braço, perdeu o movimento da mão esquerda, talvez vai precisar ir passar por fisioterapia. E quando ele recebeu alta, ele foi surpreendido com uma série de mensagens de pessoas dizendo se ele não tinha relação com a morte desse amigo, a morte do Wallace, porque a mãe do Wallace, desse jovem que morreu, disse nas redes sociais e também nas emissoras de TV, entrevista, inclusive pra gente aqui, que o Alexandre tinha relação, tinha envolvimento. Ela colocou em xeque se ele não tinha relação com a morte do filho. E aí ele buscou a nossa equipe para tentar se proteger de alguma forma, porque ele tem medo. Já chegou, inclusive, a receber ameaças de traficantes da região onde ele mora. Não é isso, Alexandre? Isso, eu recebi mensagens pedindo para tanto de pessoas me ameaçando, quanto quem gosta de mim, quem me conhece de verdade, falando para eu não ir para casa, para eu não voltar para casa, porque o pessoal do tráfico estava para me pegar, para me fazer isso e aquilo comigo. Vocês foram surpreendidos enquanto faziam essa entrega e você conseguiu fugir, né, desses tiroteios. Apesar de você ter sido atingido, você conseguiu fugir, ficou na casa de uma pessoa escondido, depois precisou pular, ele pulou uma laje porque ele percebeu que essa casa onde ele tinha se escondido estava cercada por esses ladrões na região ali de Dom Avelar. Ele conseguiu então se esconder em um córrego, passou nesse córrego durante toda a madrugada até início da manhã, quando ele saiu e conseguiu aí fazer contato com os familiares e foi socorrido para uma UPA. Depois de ser socorrido, ele foi transferido para o hospital, passou por cirurgia e aí foi surpreendido com essas informações. Como era, Alexandre, a sua relação com o Wallace? A mãe dele fala que você pode ter esse envolvimento. Como é que vocês se relacionavam? O grau de amizade de vocês? E por que você acha que ela está tendo essa opinião, né, sobre você? Eu entendo a tristeza dela, porque ela é mãe, mas também ele não morava com ela, ele morava com a avó. E a avó dele, eu não vi em entrevista nenhuma, a avó dele sabe o nível da nossa amizade, sabe que ele dormia na minha casa, a avó dele tem o meu telefone, a avó dele me ligava para perguntar: Alexandre, o Wallace está com você? Alexandre, não sei o que sobre o Wallace, entendeu? E a mãe dele morava em Camaçari, ele morava em Itapuã com a avó. A mãe dele veio aqui agora para Salvador por causa desse caso, mas porque ele estava aí. Uma das coisas que a mãe do Wallace também questiona é uma moto, né, que ele teria, segundo ela, ele teria comprado na sua mão, mas você fala que não, que você que comprou essa moto e estava ajudando ele a trabalhar, ele estava sem emprego. O Wallace já estava já um tempo já sem trabalhar. O celular que ele estava, um amigo que consertava celular, deu o celular a ele, estava, se eu não me engano, foi sem a tela ou sem a bateria. Eu fui na assistência com ele, comprei a tela, comprei a bateria, comprei o carregador e esse amigo dele colocou a tela. A cinquentinha, eu comprei a cinquentinha e ia alugar ao Wallace, para poder ele rodar fazendo as entregas também. O meu aplicativo, eu ia emprestar a ele, entendeu? Vendo pizzaria para ele trabalhar. Você inclusive tem áudios, né? Você chegou a me mostrar áudios da pessoa que vendeu essa moto para você, explicando como é que tinha sido essa transação de venda. Eu tenho mensagem, tenho um áudio da pessoa que me vendeu, que é o meu barbeiro, que eu já corto já tem mais de 4 anos. Eu comprei a cinquentinha na mão dele. Eu me perdi. Fique tranquilo, ele está muito nervoso, muito abalado. Você fala que queria muito ter ido no enterro do seu amigo, né? Eu queria. O repórter Marcos Henrique está com a mãe desse jovem, com a mãe do Wallace, e a gente vai acompanhar agora a versão dela sobre essa história. Com você, Marcos. Pois é, Vitor, estou com a dona Gleide, a mãe do Wallace, que está querendo saber um esclarecimento do que aconteceu no bairro Marechal Rondon, Dom Avelar. Mãe, são vários questionamentos. A gente sabe do seu sofrimento, mas existem testemunhas
E a principal testemunha desse caso é o amigo que estava junto com o seu filho. O que a senhora tem a dizer? Porque ele disse que a senhora não tinha uma boa relação, não tinha contato com o Wallace, mas a senhora tem como provar. Tenho como provar sim. Quem é você para você dizer que eu não tinha contato com meu filho? Se meu filho me ligou dizendo que vinha embora, que estava com você em Lauro de Freitas, tentando vender a cinquentinha para ele pagar o que devia. Porque ontem você de manhã entrou em contato com uma pessoa que eu não posso dar o nome, mandando ir buscar a moto na sua casa para vender. Você ia vender a moto. Por quê? O Wallace te deve o quê? Se ele te devia, Alexandre, você cobrava a mim ou a minha mãe. Você não mandava matar ele, não? Foi você, seu desgraçado. E você vai ter que dizer, viu? Que dívida é essa, mãe? De meu filho, a única coisa que meu filho me disse que devia era que pediu para comprar uma peça de moto no Mercado Livre. Alexandre, você tava mandando mensagem de Mercado Livre, de link. Você mandou para meu filho mais novo, Alisson, de 16 anos, pedindo para fazer uma compra no Mercado Livre. Você, aí quando eu fui em Itapuã, que eu perguntei a você, é você que é o Alexandre, né? Que eu nem sabia que era você. Porque eu te conheço, Alexandre, desde pequeno, você morava na Rua de Trás, na Rua do Céu aí, perto de João. João que te deu socorro, não foi seu pai nem ninguém. Você, 6 horas da manhã, chegou na casa de João baleado e pediu a João socorro para entrar em contato com seus pais. João te levou na UPA e você foi atendido. Agora tá dizendo que sua família que te deu socorro? Vem cá, você foi baleado 10 e pouca da noite, porque meu filho 10 horas tava na praça de Itapuã. Você foi baleado 10 e pouca da noite. Como é que você só foi ser atendido 6 e pouca da manhã na UPA e aguentou esse sangramento até de manhã? Você disse pra mim que os caras chegou de pé, com a arma na mão. Depois você já tá dizendo que foi perseguido com a moto. Você foi perseguido com a moto e por que os caras não te matou? Só matou meu filho. Seu mentiroso, quem é você pra dizer que eu não tinha vínculo com meu filho? Eu amava meu filho me amava. Meu filho andava na minha casa. Meu filho tem 2 semanas que saiu da minha casa. Foi no mercado com os irmãozinhos dele que tá aqui presente comprar merenda pros meus filhos, seu desgraçado. E você ligando pra meu filho, mandando mensagem, ele abriu os áudios na minha frente, na minha casa. Você mandando meu filho voltar pra Itapuã, voltar pra Salvador. Meu filho veio pra cá com as roupas e você tava ligando pra ele, mandando ele embora, mandando ele voltar. Você entrava na casa da minha mãe, a minha mãe nem de você gosta. A minha mãe falava, meu filho, que não queria você ir lá, dentro da casa dela. E você ia com sua ousadia. Quando minha mãe estava trabalhando, que você entrava lá. Porque com minha mãe presente, você não entrava. Você fala uma coisa pra mim, áudios, no WhatsApp, e agora você pega e diz que nem contato comigo teve, só com a delegacia, com a polícia, seu mentiroso. E sua pois mãe... Pois é, mãe, a gente sabe do desespero. A gente está acompanhando um relato passado do Alexandre, que estava com o Wallace em Dom Avelar, Marechal Rondon. A mãe tem diversas acusações e a nossa equipe está aqui acompanhando o relato da mãe, a dona Gleide, a mãe do Wallace, e também acompanhando o trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para saber as câmeras de monitoramento, para saber testemunhas e para saber se os relatos podem sim contribuir com as investigações. Quem são os suspeitos que participaram desse crime? Foi emboscada? Foi um assalto? Foi um latrocínio? Um roubo seguido de morte? Quem vai responder é a Polícia Civil. Obrigado, Marquinhos, pelas informações, ao repórter Vitor também. Atenção para a hora certa aqui na sua Bahia, 6h56. Deixa eu seguir com o nosso noticiário, porque Lícia Fontinelli está me chamando aqui e eu já quero ir com ela. Lícia, as informações que você tem aí referente ao quê? Drogas que foram encontradas enterradas, é isso, Lícia? Bom dia mais uma vez. Isso, Alex. Olha, mais um trabalho aí primoroso da Polícia Civil, né? A gente trazendo a informação. Equipes, então, da Polícia Civil que acabaram encontrando um ponto de ocultação de drogas. E esse ponto era utilizado por integrantes do Bonde do Maluco, né? Facção criminosa que tem atuação aqui em toda a Bahia. E esse grupo utilizava esse ponto na cidade de Madre de Deus. Então, durante a ação, os policiais conseguiram
fazer a apreensão aí de 7 tabletes de cocaína. Cada um desses tabletes pesava em média aí 1 quilo. Esse material ele estava enterrado, né, e foi localizado então a partir de um trabalho integrado que contou com a inteligência da Polícia Civil, com a ação integrada também da Polícia Militar. Tudo isso que acabou possibilitando, né, que essa droga fosse encontrada, né? Um prejuízo aí então para o tráfico de drogas. Todo esse material então foi apreendido e foi encaminhado para o Departamento de Investigações sobre os narcóticos, né, o DENARC, onde vai passar então por perícia. Então, trabalho aí primoroso mais uma vez da Polícia Civil, que conseguiu localizar esse ponto de ocultação de drogas lá em Madre de Deus, viu? Esses integrantes do bonde do maluco, né, dessa facção criminosa, enterravam essa droga para que não ficasse tão à vista, né, para que a polícia tivesse uma certa dificuldade para encontrar esse material. Mas ainda assim, através desse trabalho de investigação da Polícia Civil, os policiais conseguiram chegar exatamente nesse ponto na cidade de Madre de Deus, viu? Que é muito conhecida, né? A gente sabe. É uma cidade muito conhecida pela praia, né, que é paradisíaca. Muitos turistas costumam frequentar o local, muitos baianos também, mas infelizmente esse local também estava sendo utilizado aí com outro intuito, né, pelos integrantes aí dessa facção criminosa para ocultar droga. Então, a polícia conseguiu, através desse trabalho, né, de investigação, um trabalho que a gente sabe que dura e que leva um tempo, né, para que os policiais consigam localizar exatamente o ponto, mas os policiais conseguiram então chegar até esse local, um ponto onde essa droga ficava de forma oculta, né? Não ficava ali à vista, não. Eles enterravam essa droga a fim de dificultar realmente a ação da polícia, a localização desse espaço, viu, Alex? Volta aí com você. Lícia, obrigado pelas informações. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Lícia? A gente vê de tudo nessa vida de reportagem. Minha gente, olha aí. Pra eles ali, eles brincavam de caça o tesouro, né? Os traficantes. Porque enterra a droga. Depois, pra achar o local exato, faz o quê? Marca um X, Hein, galinho? Bota um X assim no chão, igual aqueles desenhos animados. Aí vai com a lupa depois, né? Taram, taram. Onde é que tá a maconha? Onde é que tá a maconha que eu enterrei? Porque se não acha, o prejuízo é grande. Aí vai ter, mas fede, né? Diz que isso aí fede que nem bosta de vaca, É uma caatinga desgraçada. E eles vão pelo faro assim, E tá aqui, a bosta que a gente enterrou, tá aqui. E aí consegue então encontrar, porque, Lícia, se não encontra, vai ter que dizer ao traficante, o traficante que manda na biqueira onde é que tá a droga, ou vai ter que dar o dinheiro, Lícia. Verdade, viu, Alex? É interessante o modo como eles agem, né? É impressionante a forma como eles agem para tentar ali acobertar ali o crime, né? Então, eles usam de várias artimanhas. Essa é mais uma artimanha que o tráfico de drogas, né? Que os traficantes utilizam ali para esconder a droga. Esse ponto, né? Que eles estavam fazendo, então, para ocultar essa droga, não ficava à vista de ninguém. Estava enterradinho ali, para ninguém nem perceber que tinha nada ali, né, que fosse ilícito. Então estava tudo ali enterrado. Quem estava de fora não percebia, claro, o que estava acontecendo, mas a polícia, com esse trabalho de inteligência, com esse trabalho investigativo, Polícia Civil aqui da Bahia, mais uma vez, então, de parabéns, com esse trabalho investigativo e com esse trabalho de inteligência, conseguiu localizar exatamente o ponto onde essa droga estava enterrada, lá na cidade de Madre de Deus, viu, Alex? Lícia, obrigado pelas informações. Você, como sempre, brilhante, contando história aqui para toda a Bahia. A Bahia te ama, Lícia Fontinelli. É a nossa Lícia Fontinelli brilhando, então, na tela do 4.1 na Manhã do Povo. Olha, gente, e aí você veja o seguinte. Obrigado, viu, minha amiga? Obrigado. Um abraço para você, bom trabalho para você e para o Davi. Aí é o seguinte, como eu falei. Se eles acabam... Antônio Carlos, né? Lícia tá com Antônio Carlos. Um abraço aí, Antônio Carlos. Se os traficantes... Porque aí é o peixe pequeno. Hein, minha diretora? Aí é o peixe pequeno. Se o peixe pequeno enterra a droga e depois não localiza, ele vai ter que dar conta desse material. Agora, o danado é o seguinte. Você veja o preparo dos policiais do DEIC. Porque os policiais conseguiram localizar a droga. Os policiais conseguiram achar, ou seja, quem estava brincando não, né? Serviço sério dos policiais, olha eu falando besteira. Quem procurou literalmente e achou aí,
pelo serviço de inteligência, Aliás, um abraço ao diretor do DEIC, o doutor Thomas Vitor, viu? Então, os policiais, depois de uma intensa investigação, conseguiram identificar... Agora você sabe de quem era essa droga? Você sabe? BDM. BDM. Inclusive, o Comando Vermelho deve estar agora soltando fogos, né? Porque o BDM teve baixa. Veja a situação que estamos, a realidade que estamos, né não? Uma facção a ponto de chegar, enterrar drogas para poder a polícia não encontrar. Só que a polícia é bem preparada. A gente vê aí, homens e mulheres que vão a campo literalmente, realizam. E sem falar nos cães, né? Nos cães farejadores. Será que utilizaram aí, hein? Um doguinho para farejar? Devem ter usado, hein, Marquinhos? Devem ter usado. Presta atenção, vem aqui pra mim. Você que tá chegando agora aqui na Bahia, eu tenho um recado pra você. Na Bahia não, no seu Aratu 24 horas. Eu tenho um recado pra você, tá? Já reparou que tem dias que a gente só quer assistir a uma série boa? Tem outros que a gente quer jogar conversa fora no WhatsApp, né não? Mas, meu amigo, tem dias que a gente quer mesmo se conectar de verdade, registrar os momentos. E para tudo isso tem o T-Controle, o plano controle em que você pode escolher uma assinatura de streaming e pode até trocar todo mês, se quiser. O T-Controle também tem outra vantagem, o WhatsApp incluído, sem descontar da internet para você mandar mensagem e áudio à vontade. E para completar, vem com essa super oferta Samsung Galaxy A06 por apenas R$ 699 à vista no T-Controle Plus. Ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 59. Tá massa. Vá até a loja TIM mais próxima ou acesse o QR Code para saber mais sobre o TIM Controle. Venha para a líder em 5G. Na TIM, você pode tudo. Vou seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. Deixa eu dar um bom dia mais uma vez para você que está chegando aqui na telinha do 4.1. Tão bom ter a sua audiência. Lembrando que logo mais tem a Alô Juca às 11 horas. Gosto sempre de passar a nossa programação. Marcelo Castro chega todos os dias, segunda a sexta-feira, às 11 horas, com o 01 da Bahia, o Alô Juca. Na sequência, você tem, obviamente, a nossa programação nacional do SBT, mas a gente tem também aí o Murilo Vilas Boas e o Pablo Reis no final do dia, trazendo todo o resumo do dia desta quinta-feira, tá bom? Deixa eu seguir com mais notícia aqui, porque é um DNA da sua TV Aratu. 18 pessoas presas durante a Operação Castelo de Cartas. Isso aconteceu em Jequié e cidades ali da região. De acordo com a polícia, o grupo criminoso tinha envolvimento com homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. A polícia também realizou buscas e apreensão em Feira de Santana e no estado, gente, do Pará. Você está acompanhando imagens. O policial, inclusive, precisou aí utilizar uma escada para cumprir os mandados de prisão, de busca e apreensão em um dos domicílios. Isso porque quando a polícia chega, olha lá, você está vendo que o policial está, inclusive, olhando aí a questão da câmera de segurança, todo o material que foi apreendido, 30 contas bancárias ligadas ao esquema foram bloqueadas e 8 motos, 15 celulares e 2 quilos de drogas foram apreendidos. O grupo chegou a movimentar mais de 2 milhões de reais no último ano. As investigações apontam que os suspeitos teriam cometido pelo menos 19 homicídios em 2025. Eu estou falando, esse número que a polícia divulgou, foram 19 apenas esse ano. Então, os policiais conseguiram chegar até esses imóveis no interior aqui do nosso estado e também no Pará, né? E aí a gente vê toda a atuação por meio dessas imagens de câmera de segurança. A gente conversou com o delegado Roberto Júnior, que deu mais informações, então, sobre esse importante trabalho da polícia. Acompanhe. A Polícia Civil deflagrou hoje aqui na cidade de Jequié a Operação Castelo de Cartas, com o objetivo de dar cumprimento a mais de 80 mandados judiciais e conseguimos totalizar 18 investigados presos, 8 motocicletas apreendidas, mais de 2 quilos de substâncias entorpecentes também apreendidas, 15 aparelhos celulares. Conseguimos também o bloqueio de 30 contas bancárias dessa organização criminosa diretamente envolvida aqui nos homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na cidade de Jequié. Essa investigação, desde o início do ano, capitaneada pelo núcleo de homicídios daqui da cidade de Jequié, juntamente com os policiais da Nona Copim, conseguiram elucidar 19 homicídios no ano de 2025. Foram mobilizados hoje mais de 120 policiais civis de toda a região sudoeste.
com alvos não só aqui em Jiquié, mas também em Salvador, Eunápolis, Feira de Santana, 8 alvos no Rio de Janeiro e 1 em Belém do Pará. As investigações e as incursões continuam com o objetivo de localizar e prender os indivíduos que estão foragidos e também identificar qualquer outro indivíduo que esteja diretamente relacionado com essa organização criminosa que atua de forma violenta aqui na cidade de Jiquié. Com isso, nós tiramos de circulação esses 18 investigados aí, diretamente ligados a essa organização criminosa. E volto a dizer, as investigações e as incursões continuarão até que os foragidos que estão com mandado de prisão decretados sejam localizados e presos. Obrigado, delegado, aí pela parceria aqui com a TV Aratu. Nos enviou, então, esse vídeo aí, relatando tudo que aconteceu durante esse trabalho da polícia. 18 pessoas presas. De fato, a polícia acabou desmantelando esse grupo criminoso, que tem aí atuação em homicídios, pelo menos 19 agora em 2025, sem contar no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. É a Polícia Civil do Estado da Bahia indo para cima literalmente da bandidagem. Você acompanha aí todo o material que foi então apreendido, que foi tirado de circulação graças ao trabalho de inteligência da nossa Polícia Civil, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, manda mensagem para mim aí, ô Galinho, mensagem. Se você tá chegando agora no Aratu 24 horas, você pode aí, mandar sua sugestão de pauta, seu elogio, sua crítica para o telefone que está na tela, tá bom? Semana... O que é isso aí, rapaz? Hoje ainda é quinta. É um reguezinho, é? Um reguezinho. Hoje ainda é a música de mensagem de cabeleira. Você pode mandar aí, sua foto comendo seu cuscuz. Acordou agora? Manda a foto pra gente. Não foi trabalhar? Não foi pra aquela partida de dominó ou foi? Se foi, manda foto pra gente, rapaz. Manda aqui que a gente vai exibir já no Aratu 24 horas, tá? Se der tempo, a gente exibe sim. Mas deixa eu seguir aqui porque tem mais notícias chegando na tela do Povo, na tela do 4.1. Gente, mais de 2.000 acessórios de celulares falsificados foram apreendidos durante a Operação Comércio Legal em Salvador. Você está acompanhando aí, os materiais eram comercializados em lojas do Itaigara e Pituba. Mas na Pituba? Pituba é bairro nobre, cara. Não é não? Aí, falsificados, né? Rapaz, os proprietários dos estabelecimentos foram conduzidos à unidade policial para prestar depoimento. Mas aí diz o quê? Porque se a polícia já identificou que são falsificados, tem que responder, né? Pelo crime a partir de agora. A polícia, inclusive, diz que outras diligências estão sendo realizadas porque acredita que existem mais comerciantes com essa prática ilegal aqui na capital e a qualquer momento a gente pode, então, trazer desdobramentos dessa operação que a gente está trazendo aqui na manhã de quinta-feira. Preste atenção porque agora tem um recado para você. Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind e o melhor, sustentável, com selo verde. A produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo. Muito bem, olha, a facção criminosa foi alvo de operação na Bahia. De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A operação também identificou que os suspeitos mantinham conexões interestaduais e internacionais, o que demonstra, segundo a polícia, a amplitude de atuação da facção. Mandados de prisão e busca e apreensão também são cumpridos ou foram cumpridos aí nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Ninguém foi preso até o momento, mas a delegada da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas conversou com a gente, você vai acompanhar agora.
Na manhã de hoje, do dia 24, foi deflagrada a Operação Anátema, na qual visou desarticular um grupo criminoso voltado para a prática de diversos crimes, dentre os quais lavagem de dinheiro, decorrente da atividade ilícita do tráfico de drogas, tráfico de armas, associação para o tráfico e diversos outros crimes. Os mandados de busca e prisão estão sendo cumpridos em diversas localidades, dentre elas Santo Estevão, Feira de Santana, Salvador, região metropolitana, além de cumprimentos em outros estados, como Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. O objetivo da operação é desarticular e sufocar financeiramente a organização criminosa. Olha só, em instantes, os detalhes da ação do PROCON contra a Crefisa. Ao todo, 15 agências da instituição financeira foram autuadas pelo órgão. As multas, gente, podem chegar a 6 milhões de reais. Cabeleira, eu falei 6 milhões de reais. Já eu vou trazer aqui para você os detalhes dessa atuação do PROCON em relação à Crefisa, tá? Eu vou para um rápido intervalo, já estou de volta. Por favor, minha Bahia, não sai daí, é jogo rápido, viu? Muito bem, você piscou e eu já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. É isso, Galinho, seu noticiário de todas as manhãs, sempre a partir das 6 horas até 7h30. A gente chega então aqui na tela do povo com muita informação, prestação de serviço e informação de qualidade para você e sua família. Obrigado pela audiência, tá? Vamos voltar a falar dela? Da ponte Salvador-Itaparica. Gente, toda a grande obra de infraestrutura traz impactos sociais e ambientais. E quando o assunto é a ponte Salvador-Itaparica, muitos moradores da ilha não escondem o receio de que o equipamento traga não apenas o desenvolvimento para a região, mas também danos à natureza. É o que a gente vai acompanhar agora em uma reportagem especial. Rodou. Com promessa de início em junho de 2026, a ponte Salvador-Itaparica voltou ao centro do debate. Mas do lado da ilha, nem todo mundo enxerga a novidade como um avanço. A desconfiança ainda pesa. Eu fui embora daqui pequena e já tinha esse projeto. Fiquei fora há 36 anos, voltei e continua a mesma coisa. Agora eu não sei, mas eu estou em dúvida. A senhora acha que não sai do papel? Eu acho que não. Moradores mais antigos dizem já ter ouvido essa história antes. Depois de décadas de anúncios frustrados, muitos não acreditam mais. Outros temem que o ferry-boat seja deixado de lado e a travessia, que já é precária, fique ainda pior. Eu acho que vai sair, mas vai demorar muito mais do que eles estão prevendo para a população. Eles estão prevendo isso para que a população acredite, mas eu acredito que, no meu ver, no meu ponto de vista, antes de eu residir aqui, já tinha essa história da ponte e até hoje não saiu. Eu estou com 49 anos e eu não acredito que essa ponte vai sair agora. Entre esperança e desconfiança, a rotina segue como sempre. Fila, espera e incerteza. Para quem depende do ferry-boat todos os dias, a promessa de uma nova ponte não elimina o medo de que o atual sistema seja abandonado. Do lado de cá tem muita gente que vive do que a Baía de Todos os Santos oferta. Pescadores temem o impacto das obras na vida marinha. A água mexida pode espantar os peixes e inviabilizar a pesca artesanal, fonte de renda de muitas famílias da ilha. Eu sou marisqueira de passar rede, arrasto. Então, vai prejudicar, porque não vai consumir os camarões não vai sair, entendeu? Vai furar, vai cortar a raiz, vai furar o mar, então não vai ter como a gente pescar. Tanto que a gente falou em São Luís lá no dia da reunião, que teve reunião com as marisqueiras, com a gente tudo sobre isso. Então o pessoal não quer a ponte por isso. Há ainda quem questione a falta de diálogo. Algumas comunidades tradicionais dizem que não foram ouvidas e cobram mais transparência sobre os estudos ambientais e as formas de compensar os impactos gerados pelo projeto da ponte. Eu acredito que vai haver emprego, não tenho sombra de dúvida, porque uma obra dessa magnitude é natural que haja emprego, certo? Agora, é importante lembrar os aspectos negativos que uma ponte dessa pode trazer. A própria questão ambiental da ilha que está em pauta aí e não se resolve, né? Um primeiro risco que eu destacaria é em função da construção da ponte, em função da perfuração das rochas para a fixação dos pilares da ponte, é o risco de liberação de resíduos poluentes.
E aí eu destacaria resíduo de petróleo e destacaria também metais pesados com duplicação de parte da BA 001 e com a construção de uma nova rodovia que terá aproximadamente 22 quilômetros, eu destaco duas situações. Um é o impacto dessa nova mobilidade nos manguezais. E um terceiro impacto que eu destacaria é a supressão de área verde, com a construção da nova rodovia. Na ilha, a ponte ainda é um projeto distante e para muitos ela divide mais do que conecta entre progresso e tradição, avanço e impacto, expectativa e desconfiança. A gente precisa de estrutura no município de Veracruz. Nós não temos hospital, nós não temos uma boa educação, nós não temos uma boa condições para o funcionalismo público daqui, nós não temos praticamente nada. A segurança mesmo vai ter que melhorar, vai ter que dobrar. Eu espero que saia, eu só espero que saia, só isso. Olha, eu acho que a ponte é viável, eu acho. Sabe por quê, gente? A gente depender de um sistema que, tal do ferryboat, é um calo para a sociedade baiana. Ninguém merece aquilo não, gente. Ninguém merece aquele tipo de transporte. Um inferno aquelas filas, principalmente quando chegam aí os períodos de festividades, né? Ninguém merece. Instantes, os detalhes da ação do PROCON contra a Crefisa, tá? Ao todo, 15 agências da instituição financeira foram autuadas pelo órgão. As multas podem chegar a 6 bilhões de reais. Eu te explico já já, porque agora eu vou para um rápido intervalo. Sai daí não. Já de volta com Aratu 24 horas, seu programa de todos os dias. Deixa eu fazer o seguinte, mandar um abraço aqui para ela, Dona Marinha. Dona Marinha assiste a gente todos os dias lá do Garcia. Um cheiro para a senhora. Ontem, inclusive, teve o caruru, né? Sábado agora vai ter os bombons, as balas. Dona Marinha, um cheiro pra senhora. Quem tá falando comigo aqui também é Ana. Ana, que é moradora de Paripe. Alex, gosto muito de assistir o Aratu 24 horas. Estou ligada na programação todos os dias. Um abraço pra você, viu, Ana? Tem muitas mensagens chegando aqui. Se der tempo, eu leio ainda aqui ao longo do nosso Aratu 24 horas. Quero lembrar você, inclusive, que mais tarde, 11 horas da manhã, já tem quem? Marcelo Castro com a Lojuca. Informação que chega de homens armados. Olha, quinta-feira, você já sabe, é 11 horas, Juca e você na TV Aratu. Tô chegando, hein? A polícia tá caçando os comparsas do traficante Geleia. Geleia também é procurado, não é isso? Geleia fugiu da cadeia e a polícia tá indo pra cima desse traficante. Você vem comigo, quinta-feira, 11 da manhã, ao vivo, é aqui na TV Aratu. Muito bem, você já tem um encontro marcado com ele já, viu? 11 horas. 15 agências da instituição financeira Crefisa foi aí, gente, autuada pelo PROCON Bahia. Isso após uma operação conjunta de fiscalização com os PROCONs municipais e a OAB do Estado. 13 agências investigadas são de Salvador e 2 de Jacobina e Paulo Afonso. Durante as diligências foram identificadas diversas práticas abusivas, formação de longas filas, falta de acessibilidade, descumprimento das regras de atendimento prioritário, contratos redigidos com letras minúsculas e também de difícil compreensão, informações confusas e ausência do Código de Defesa do Consumidor em local visível. Além disso, também foi constatada a prática de venda casada com uma exigência de abertura de contas vinculadas à concessão de empréstimos ou cartões consignados. Todas as constatações lavradas serão então transformadas em procedimentos administrativos que poderão resultar em multas que variam de R$ 400 a 6 milhões de reais. Muito bem, seu Aratu 24 horas desta quinta-feira vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, viu? Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, Lojuca com Marcelo Castro. À noite, você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite.
noite com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. Minha Bahia, I love you.